queria primeiramente agradecer muito a Deus, ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade, por essa grande oportunidade de eu estar aqui hoje, nessa noite. Agradecer aos meus amigos que fazem parte desta casa, que me trouxeram até aqui. Bom, nessa noite de hoje eu vou fazer um estudo, eu vou falar sobre a relação entre o livro Ação e Reação com o livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Ação e Reação, ele faz um centenário, né? Todos os livros da série de André Luiz são 13 livros. Esse aqui é o 9º livro. E todos os livros de André Luiz, o prefácio pertence a Emmanuel. E Emmanuel faz referência a esse centenário do Livro dos Espíritos, que completa, quer dizer, o Livro dos Espíritos sai em 18 de abril de 1857 e esse sai em 18 de abril de 1957, completando assim o seu centenário. Bom, primeiramente, antes de eu começar, eu queria dizer que aquele trabalhador que vai trabalhar todos os dias, aquela dona de casa que faz o seu almoço todos os dias e cuida da família, todos nós, trabalhadores no anonimato, pessoas simples, todos nós, para Deus, tem um dom, nós somos dotados de uma grandeza muito grande, porque para Deus o que importa são esses dotes espirituais. O que importa para Deus é nós edificarmos e ser na prática aquilo que nós já compreendemos. Então, nós trouxemos Jesus no nosso conhecimento, conhecemos Jesus como nosso Salvador, temos a referência de Jesus, né? Jesus na cruz, mas na realidade o que nós precisamos é trazer Jesus para o nosso conhecimento, conhecer Jesus na sua integridade, o seu Evangelho, a sua Boa Nova, que é isso que torna todos nós sabedores daquilo que vamos realizar na nossa vida, na nossa existência. E quando nós conhecemos o mundo espiritual, quando nós adentramos esse universo do mundo espiritual trazido por André Luiz, nós vamos entender que não existe mais mistérios de Deus. Está tudo aí. Porque André Luiz, o que é mais importante falar de André Luiz é esse homem que, quando chega ao plano espiritual, ele se depara com aquele egoísmo, com aquela vaidade, e ele se modifica com o tempo, na sua vivência ali no nosso lar, em todos os estágios de aprendizado e de trabalho que ele realiza ali. O que cresce dentro de André Luiz é, na realidade, os ensinamentos de Jesus, porque ele se depara com toda aquela grandiosidade e ele se vê um homem completamente modificado. Então, o que vem a ser? O que vem a ser ação e reação? Ação e reação nada mais é do que a lei de causa e efeito. É uma lei de talião? Não. Dente por dente, olho por olho? Não. Não é uma lei de talião, é uma lei de reajuste, uma lei de amor. Então, todos nós temos que nos reajustar, temos que nos equilibrar de acordo com as leis divinas. Então, quando ele relata as histórias desse livro, que são histórias impactantes e histórias reais de pessoas que tiveram um passado muito criminoso, pessoas que erraram muito ao longo da sua vida aqui na Terra. Então, são várias histórias, eu convido vocês a conhecer. Eu não posso falar de todas por causa do tempo, então eu trouxe algumas. Essas histórias são histórias reais de uma vivência dele no plano espiritual, onde ele vai estagiar. Então, a história começa da seguinte maneira. André Luiz, ele tem um companheiro que chama Hilário. Os dois juntos vão fazer um estágio numa mansão que se chama Mansão Paz. Essa mansão ela é localizada numa localidade do umbral entre a Suíça e a Itália. É exatamente no umbral.
E ali existe um grande hospital, que é a Mansão Paz. Esse hospital, ele é cheio de colaboradores, enfermeiros, ele tem médicos, ele tem todos os tipos de colaboradores, pessoas envolvidas, espíritos envolvidos com a obra do amor e do reajuste. Então, essa mansão, ela vai agregar todos os espíritos que estão em mudança, em reflexão, que querem sair daquela situação. Sendo que essa mansão Paz, ela estabelece uma corrente magnética onde é atraído para esse local espíritos que realmente querem mudar. Então, o que acontece? Hilário questiona os seus orientadores. Eles têm 2 orientadores, André Luiz e Hilário, Druso e Silas. Então, vocês guardem bem esse nome. Druso e Silas são os orientadores dessa mansão, desse grande hospital, que mais parece um sanatório. Por quê? Porque eles agregam ali espíritos dementes, espíritos que perderam a forma, espíritos muito envolvidos em crimes bárbaros, pessoas que burlaram as leis, todos os tipos de violência. Então, eles estão ali naquela região sombria e muitos deles tentam adentrar essa região da mansão, só que eles não conseguem passar por causa da corrente magnética. E Hilário questiona a Druso e pergunta a Druso assim: por que, se aqui é uma casa que abriga, que acolhe, por que nós mantemos os portões fechados, deixe que eles entrem? E Druso explica: meu filho, a salvação é para quem deseja, é para quem quer. Aqui não existe petições e nem máscaras. Nós aqui não adianta que nós aqui não podemos deixar essas pessoas entrar, que é como soltar leões em meio a pessoas, em meio à fome. Você solta os leões, o que vai acontecer? Então, não tem como deixar esses irmãos entrarem aqui. E Hilário, observou toda aquela situação, junto com André Luiz, observando sempre o desespero daqueles espíritos. Eles vociferavam, muitos xingavam, muitos eram contra a divindade, enfim. Eles passaram por vários estágios ali. E eles adentraram a uma ala específica, onde tinha muitos enfermos acamados. E, especificamente, tinha um rapaz que ele ficava sentado e olhando uma tela, numa parede, fixo. Ele ficava fixamente olhando aquela tela. E Druso, o orientador, dizia assim: olha bem o que ele está vendo. E aquele rapaz ficava vendo as mesmas cenas repetidamente. O que aconteceu com aquele rapaz enquanto ele estava na terra? Ele estava no seu carro, na estrada, correndo muito, e ele avistou um homem que estava alcoolizado. O homem ia para lá, ia para cá, e ele pensou assim: vai ser agora, que eu vou mandar ele para aquele lugar. E ele vai e atropela esse indivíduo e mata, e vai embora e segue a sua vida. Só que na esfera espiritual, a única coisa que ele via na mente dele sempre é a mesma cena de sempre. E ele ali sentado, ele dizia assim: ninguém me viu, eu não tive testemunhas, ninguém sabe o que aconteceu, mas eu não fui culpado, ele entrou na frente do meu carro. Então, o que nós vamos analisar? Que nós vamos refletir? Que a pessoa comete o que comete, faz o que faz e ainda não se responsabiliza pelos erros que cometeu. Ele simplesmente está ali com a consciência de culpa, ele está se sentindo culpado, mas não admite que ele causou um grande mal. Ainda não está naquele estágio de arrependimento. Isso é uma das histórias. A segunda história é do Ideu. Ideu é um pai de família com 3 filhos. Ele é casado com a Marcela. Ideu é um homem que vive com a Marcela há mais de 20 anos de casamento. E, na realidade,
a equipe do Drúzio foi chamado para vir à terra, para acudir essa família, porque a Marcela era muito ligada à colônia espiritual da Mansão Paz. Então eles vieram para poder ajudar a família através das orações e da prece que a Marcela pedia muito a intercessão divina. E eles chegaram à casa e encontraram Ideu alcoolizado, completamente alterado na sua personalidade, e eles observavam que ele saía todo dia à noite, ele se alcoolizava, e ele, com essa rotina, ele acabou arrumando uma outra mulher. Ele colocou essa mulher na vida dele, e essa mulher passou a escrever, fazer cartas, né, para Marcela, criando na Marcela aquela tristeza profunda, sugerindo sempre para Marcela que ela largasse ele, porque ela era a mulher da vida dele, enfim. E Deu, não sabia mais o que fazer, ele estava querendo toda forma se separar, ele só pensava em se separar porque ele achava que a liberdade que ele ia encontrar sem o casamento, sem a obrigação dos filhos, ia ser tudo para ele, a grande felicidade dele. E o que ele faz? Ele não consegue resolver essa situação, ele começa a articular entre o seu quarto íntimo, né, o seu pensamento, articular como que ele ia fazer para se livrar de Marcela. Então ele pensou, eu vou fazer com que tudo pareça um acidente. Ele pega a arma e programa um determinado dia, ele espera ela sentada no quarto, e quando ela adentra o quarto, ele vai fazer de conta que é um acidente. Ele pega a arma e quando ele vai atirar, a filha entra e a filha grita, pai, não faz isso, não faz. Marcela se vira e olha e vê, mas ela não entende que aquela situação era para ela. Então ela diz assim, Deus, meu marido, não faça isso. Não tire a sua própria vida, não se prejudique. Você quer ir embora? Você quer viver com a outra mulher? Vá, eu crio os nossos filhos. Eu vou trabalhar e vou criar os nossos filhos e você vai embora. E assim ele se foi. Convido vocês a lerem o livro para entender a Marcela. Quem é a Marcela e quem são os espíritos? Só sei que ele foi embora e Marcela foi muito amparada pela espiritualidade e criou os seus filhos. Qual é a grande reflexão nessa história? Não há mal nenhum, não há nada que seja oculto. Não tem como a gente viver a nossa vida cometendo os nossos crimes e achar que nós não estamos, que ninguém está vendo a gente. Nós temos uma multidão de espíritos que nos observam, que sabe exatamente quem somos nós. Nada é oculto. E Marcela era uma criatura muito amparada, muito amada na espiritualidade, por ser um espírito muito evoluído. Essa família teve esse amparo e esse crime não aconteceu. Mas não aconteceu o mesmo com a família seguinte. Eram exatamente 2 irmãos. Aliás, não eram 2 irmãos, eram 3. Era o José Olímpico, um Clarindo e Arlindo, os 3 irmãos. Esses 3 irmãos eram os únicos herdeiros de uma grande fazenda, de uma grande posse de terras. Só que José Olímpico, ele queria a todo custo herdar tudo sozinho, ele queria levar para ele tudo aquilo que os pais deixaram. Então ele programou um passeio com os irmãos, levou eles para passear e ali eles os assassinou, os 2 irmãos. E José Olímpico viveu mais 5 anos nessas terras, sendo que logo depois de 5 anos ele desencarna, mas ele teve mais de uns 2, 3 filhos. Teve um herdeiro que se chamava Luiz, que tomou toda a frente da fazenda. Clarindo e Leonel ficaram, Clarindo o nome dele, e Leonel ficaram
no plano obscuro, nas esferas mais inferiores. Mas o que acontece? O que aconteceu? Silas, que era o orientador junto a Druso, ele tinha uma missão. Ele tinha que fazer toda essa história se reverter. Por quê? Porque os dois irmãos, eles viviam exatamente na fazenda, obsediando os filhos, os herdeiros do irmão que já morreu, estava mais de 20 anos nas esferas inferiores. Então Silas tinha que fazer alguma coisa e levou André Luiz e Hilário junto dele para que eles compreendessem aquela história, aquela situação. E eles adentraram a fazenda. Quando eles avistaram André Luiz, Druso e Silas e Hilário, eles disseram assim: o que vocês estão fazendo aqui? Aqui só é permitida a entrada de quem ama o dinheiro. E eles não sabiam bem como que eles iam começar aquela intercessão, aquela maneira de fazer, mudar aquela situação. Eles passaram aí no local todos os dias e criaram um relacionamento com eles, até que um dia eles contaram para eles exatamente quem eram eles e o que tinha acontecido, que o irmão tinha assassinado eles. E num determinado momento, Silas disse assim: o seu irmão, ele é um grande infeliz, porque há males na alma que são duráveis, eles duram por uma longa vida, e às vezes é muito difícil a pessoa conseguir vencer aquilo. Aí um dos irmãos perguntou para ele assim: quem é você? Você é um padre disfarçado? Por que está dizendo isso? Por que você quer que nós libertemos eles? Ele falou: não, meu irmão, eu não sou nada disso, nada disso. Na realidade, o que eu busco aqui nessa comunidade, aqui em tudo que nós fazemos aqui, é a minha própria redenção, é a minha própria libertação. E eu vou contar para você a minha história. Silas, o orientador de tudo aquilo ali, um trabalhador nobre, contou para ele a história dele. A história dele é a seguinte: ele e o pai estava viúvo, a mãe tinha acabado de falecer, passou uns meses e ele arrumou uma segunda companheira, 20 anos mais nova, e ele não aceitava de forma nenhuma que o pai fosse dividir a sua herança com outra mulher. Então o tempo passou, ele começou a pensar no como que ele ia fazer para destruir aquela relação. E o que aconteceu? O pai dele, já mais envelhecido, começou a ficar mais acamado, com alguns problemas de saúde. Então Silas começou a investir em umas saídas noturnas. Vamos sair para nos divertir, vamos sair, vamos beber, vamos clarear a cabeça, essa conversa toda que a gente conhece muito bem. E começou a levar ela nesses lugares da noite, e ali ele atraiu para junto deles, do casal, dele e da madrasta, um antigo namorado dela, que era amigo dele. E ali começou a trama, porque todos os dias ele começou a encontrar com eles, todas as noites, até que um dia ele atrai esse casal para dentro da casa dele e proporciona em cômodos, outros cômodos da casa, proporciona o casal a ficar junto ali e dá toda uma condição ao pai de ver esse casal. Ele chama o pai e conta para ele o que aconteceu, e o pai não acredita, mas ele fala: vem aqui ver com seus próprios olhos. E o pai vai e se depara com aquela situação. O que acontece? O pai adoece, toda uma discussão, todo tipo de acusação nesse momento. E o que acontece? O pai permanece em casa com a madrasta, que se chamava Aida. E o tempo passou, os meses se passaram. Aida veio falecer, ficou doente e faleceu. Os meses se passaram e antes que completasse 1 ano, o pai dele também veio a óbito. Mas no momento que o pai dele estava desencarnando,
no colo do próprio filho, ele diz para ele assim: Silas, eu preciso te confessar que eu administrei medicamentos venenos, arsênio, para a ida todos os dias, homeopaticamente. Eu matei a sua madrasta. Naquele momento, Silas cai em pranto, chora muito, mas não tem mais o que fazer. O pai faz a sua passagem. Então, a tragédia toda estabelecida. Os anos se passaram e nada conseguiu fazer com que Silas fosse feliz. Ele acabou os estudos, morou com a casa de amigos, fez muitas coisas, herdou a sua fortuna, mas ele foi pego por uma depressão muito grande e por um sentimento de culpa enorme. Então, ele um dia também, no apartamento da casa de uns amigos, ele vê a possibilidade de tomar uma substância e ele toma, e ele também vai a óbito. Então, essa história ele conta para os irmãos. E o mais interessante disso tudo, dessa história, é que ele consegue fazer com que os irmãos desistam do plano da vingança. Eles acabam saindo da fazenda e acabam se tornando colaboradores da colônia, desistindo da ideia da vingança. Realmente, Silas conseguiu o que ele queria, o objetivo dele. Então, o que nós podemos analisar disso tudo? Que tudo na vida tem jeito. Todos nós temos um amparo da espiritualidade. Nós aqui encarnados e desencarnados, seja a situação mais horrível que for, seja qualquer tipo de situação que nós estejamos passando, todos nós, temos o amparo da espiritualidade. Às vezes a gente pensa que estamos sozinhos, né, nos momentos de conflito, nos momentos de dores, porque as dores que chegam até nós, os problemas que nós vivenciamos na nossa vida, no nosso cotidiano, eles nos trazem, na realidade, muito amadurecimento. Porque toda dor, ela vem acompanhada de um amadurecimento espiritual muito grande. E é por isso que é necessário nós fazermos uma revisão de nós mesmos todos os dias. Essa necessidade que temos de autoburilamento, de nos olhar, entender que o outro não é responsável pelo nosso crescimento. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos de uma força muito grande e de um sentimento de renúncia muito grande de nós mesmos, porque nós precisamos nos olhar e compreender onde estão as nossas deficiências. Mas isso tem que ser feito e é preciso que seja feito com muito carinho, sem culpa. Nós não podemos olhar para trás e ter o nosso passado como referência. Nós precisamos olhar para trás e nos responsabilizar das nossas atitudes e fazer uma nova transformação. Porque Chico Xavier mesmo nos disse que nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos terminar a nossa vida de uma maneira diferente. E é isso que importa, porque nós somos espíritos em crescimento. Então, o que foi feito já passou, né? Daqui para frente é o daqui para frente. Essas histórias foram escritas em 1857. Com certeza, esses espíritos já acenderam nessa luz. Eu tenho quanto tempo ainda? Mas eu não sei da hora. Até 8h30? Então tá. E o que nós precisamos compreender também? Que tudo faz parte de um processo evolutivo. Nós estamos muito atrelados ao nosso passado, aquilo que nós construímos. E muita coisa está atrelada ao nosso perispírito, os nossos hábitos, as nossas vontades, os nossos valores, porque nós trazemos em nós o velho homem. Nós temos uma carga em nós que é do velho homem. Então, muitas das vezes, as nossas ações, as nossas escolhas, elas estão muito atreladas ao que nós construímos. Então, para desconstruir isso é que requer muita renúncia, muito autoexame, muito olhar para dentro e se reconhecer como um espírito deficiente ainda em muitas coisas. Mas também já crescemos,
também já aprendemos muito, e eu digo sempre isso, já melhoramos muito também. Tem a história também de um homem que ele viveu sozinho por muito tempo. Ele construiu o seu império, né? Sempre histórias voltadas para a riqueza, para o dinheiro, para a ambição. Ele construiu o seu império todo, não queria de forma nenhuma dividir aquilo com ninguém, mas só que ele tinha uns herdeiros, que era por parte de uma família, tipo assim, o irmão dele que teve filhos. Então ele acabou tendo que essas coisas serem, né, para o mais próximo. A gente vai embora, mas acaba ficando para os mais próximos, né? E a lei decidiu que ia ficar com os filhos do irmão, alguma coisa assim. O que acontece? Só que em vida ele teve uma companheira durante um tempo, e essa companheira, ela se uniu ao irmão dele, depois que ele foi embora, teve um romance. E essa herança, de alguma forma, ela desvirtuou, foi para esse lado da família. E eles adentraram, né, aonde ele estava, numa ala separada, que ele ficava vociferando a todo momento, né, o nome dessas pessoas, e eles tentaram compreender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Ele não aceitava de nenhuma forma que esse dinheiro que ele lutou por tanto tempo fosse dividido entre essas pessoas. Então, Druso fala exatamente assim: olha só, quanto tempo que se perde naquilo que deixou lá na Terra. Qual é o grande aprendizado da nossa vida? Nós não podemos ter apego às coisas, e as pessoas, elas acham que elas vão levar o carro, que elas vão levar o dinheiro, que elas vão levar até os filhos, vão levar roupa, vão levar a joia preferida, porque é o apego. Então, esse movimento que nós precisamos fazer dentro de nós, de desapegar, porque nada nos pertence, nada é nosso. Nós não temos nada, na realidade, tudo aqui é empréstimo, é tudo muito passageiro. Então, todas as histórias, elas estão muito ligadas à posse, aquilo que é meu isso, a pessoa é meu, é minha esposa, é meu dinheiro, é tudo meu. Então, as histórias estão muito ligadas a essas questões de egoísmo, de ganância, né? E a gente olha para o mundo, a gente vê que muita coisa mudou quando você vê que um país, né, destrói o outro com uma facilidade muito grande através de uma bomba por causa de terras, por causa de situações onde para nós aqui é absurdas, mas é ainda o homem, né? É o homem velho, porque essas pessoas que estão aí governando essas grandes nações, se eles tivessem um pouquinho de amor ao próximo, eles jamais destruiriam uma cidade inteira que demora tantos anos, tantos séculos para se construir por uma questão de segundo. Eles destroem tudo por ambição, porque a briga é deles lá, eles têm a opinião deles, eles destroem tudo, matam todo mundo e acham que tudo isso vai ficar por conta do nada, né? Sendo que o que rege a nossa vida, o que rege a nossa existência são as leis divinas. Deixa eu ver aqui só mais uma história para poder fechar a letra certinho. Tem uma história aqui que é a da caravana, que é uma história lindíssima. A história da caravana é o seguinte: eles estão numa estação de trem. Interessante que quando eu li essa história, eu lembrei daquela música do Milton Nascimento, né, que fala que o trem da partida, né, é o mesmo da chegada. E eles estão numa estação de trem acolhendo as pessoas que estão chegando. Só que essas pessoas, esses espíritos recentes encarnados que estão chegando, eles não têm assim, eles não fizeram muitas coisas de ruim. Eles têm um comprometimento com o mal, mas não são com coisas muito pesadas. Então
Então, a maioria deles ali estão com problemas psíquicos, um certo desequilíbrio. Eles chegam nessa caravana com vários enfermeiros, mas na estação tem 10 enfermeiros ali aguardando essas pessoas chegarem. Quando o trem chega, André Luiz observou uma mulher. Ela dizia o tempo todo assim: eu preciso encontrar a minha mãe. O senhor é um padre? Ela achava que eles eram padre. O senhor é um padre? Por favor, o senhor me dê a minha extrema-unção? Eu preciso do perdão. Antes de morrer, ela não tinha noção do que tinha acontecido. Porque eu preciso encontrar a minha mãe. Aliás, eu não consegui encontrar a minha mãe. Nunca mais eu vi a minha mãe. O senhor, por favor, me dê a extrema-unção. Eu me arrependi muito do que eu fiz com a minha mãe. E Druso conta que o pecado dela, o erro dela, foi porque ela era uma moça muito bonita e ela tinha interesses de posse. Ela queria arrumar alguém que tivesse uma situação muito boa e ela consegue arrumar um homem muito rico e muito bonito. Então, ela queria, encantar aquela pessoa, mostrar que ela era uma pessoa de boa índole. Ela diz para esse homem que convida ela para casar, e ela casa com ele, só que ela leva a mãe dela para casa. Só que ela, querendo assim se aparecer para ele, ela diz para ele o seguinte, que a mãe dela não era a mãe dela de verdade, que na realidade ela era uma pessoa que tinha raptado muitas crianças e ela não sabia nem a origem dela. Isso causou um impacto muito grande na mãe dela. A mãe dela não falou absolutamente nada, chorou e foi embora. E os anos se passaram. Mas ela, com os anos, ela se modificou, ela se transformou, porque ela se arrependeu de tudo que ela fez. E ela começou a ajudar muito nas obras de caridade da igreja, ajudava muitas pessoas para poder se redimir, mas ela nunca mais conseguiu encontrar a mãe dela. E naquele afã ali, desesperada, pedindo ajuda, para que eles pudessem ajudar ela a se redimir do seu pecado, do seu passado, que ela não tinha conseguido rever a sua mãe, adentra ali, aquela pessoinha que vai cuidar dela, que nada mais é do que a mãe dela, que está ali recebendo ela, envolvendo ela. Só que o desequilíbrio dela era tão grande que ela não reconhece a mãe. Mas Druso explica que é necessário que seja assim, até para que ela se equilibre, porque ela vai entrar num tratamento profundo e depois, mais tarde, ela vai ver a mãe, ela vai rever e toda essa situação vão ser sanadas. E o grande aprendizado dessa história da caravana que eu achei, que eu encontrei, é que eu lembro muito das palavras do Divaldo, que ele diz assim: por mais que seus pais não sejam pessoas que sejam receptivos ao que você espera deles, respeite-os, pelo menos isso, porque a gente sabe que nas relações humanas é muito complicado, às vezes, esse amor puro e profundo, Às vezes nós temos muita dificuldade com aquele que está conosco na caminhada, mas o respeito, ele é fundamental nas relações. E agora, meus irmãos, eu vou finalizar. É muita história, sabe? Não dá para falar tudo. Eu vou contar a última história, que é o final do livro, que já se passaram exatamente 3 anos. Já tem 3 anos que o André e o Hilário estão estagiando nessa região, estão aprendendo, estão se dedicando. E num exato momento eles estavam sentados numa sala onde eles costumavam ficar ali para poder abrigar algumas pessoas, receber alguns entes queridos, algumas pessoas que estavam doentes ali, era um lugar de acolhimento. Eles estavam ali e André Luiz fazia uma grande reflexão sobre Druso e Silas. Ele olhava para os dois com uma profunda admiração e ele pensava assim:
Nossa, como que eles são abnegados, como que eles são amorosos, como que eles abraçaram todas essas pessoas, como que eles ajudam, admirando eles, né? Aqueles espíritos elevadíssimos, Druso e Silas, que são pessoas que se dedicam ao trabalho ali na mansão de paz, com muito amor, sempre com muito amor envolvido, fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensina, né? Ensinando sobre o perdão, ensinando que vale a pena você acolher, né? Do que você ser indiferente, que vale a pena na vida você perdoar, do que você guardar mágoa. Enfim, eles ali, eles eram já era um espírito já muito, já tinham se acendido, né? E já tinham conseguido uma estabilidade muito grande na harmonia do lugar ali, fazendo o que era necessário. E eles diziam sempre que para abraçar aquele lugar ali, fazer o que é necessário por aqueles espíritos, precisava de muito amor, muita abnegação. Então, um belo dia, ele pensando, refletindo sobre eles, dessa forma amorosa, adentra ao recinto 2 enfermeiros carregando uma mulher cadavérica, completamente deformada. Ela já estava toda atrofiada, suas mãos e seus braços com garras, muitas garras. Ela era um trapo humano, um trapo. Já tinha se passado muitos anos, aquela mulher estava exatamente numa região umbralina e ela foi resgatada por esses enfermeiros. E ela entrou. Quando ela entra, Druso coloca a mão sobre o seu córtex, começa a fazer uma oração, pedindo para que ela tenha calma. Calma, minha irmã, muita calma. Você agora está protegida, está amparada, nós vamos te ajudar. E ela grita assim: eu preciso ver o meu marido, eu preciso estar com o meu marido. Seu marido, sim. Eu quero que vocês, por favor, tragam o Druso aqui. Druso, que estava ali amparando ela, se espanta, olha e fica muito assombrado com o estado dela e muito. Ele não sabia se ele olhava para cima para agradecer a Deus ou se ele olhava para ela. E ela continuava: Druso, eu preciso ver o meu esposo, Druso. Ele se afasta porque ele está muito emocionado, exatamente, muito emocionado. Então, Silas se aproxima e diz assim: minha irmã, o seu marido se chama Druso? Sim. Como que você se chama? Aida. Aida, você lembra de mais alguém que viveu com você e com seu esposo? Sim. Ele tinha um filho que se chamava Silas. Então, Druso e Silas, pai e filhos, responsáveis pela mansão Paz, pela mansão da paz, eles eram autores e coautores de toda aquela tragédia, de todo aquele assassinato, de todas aquelas mortes. Mas eles estavam ali, completamente restaurados e responsabilizados por aquilo que eles fizeram. Uma vez, um amigo espiritual perguntou para ele assim: conhecendo a sua história, eu queria te perguntar uma coisa, vocês vão reencarnar? Ele falou assim: eu não posso reencarnar agora, porque primeiro eu tenho que achar a minha madrasta. O que nós precisamos refletir e pensar sobre isso? Que nada do que a gente faz, nada é colocado na porta do outro. Deus nos dá o livre-arbítrio de nós realizarmos tudo o que a gente quer, mas tudo que a gente faz volta para a gente. Então, se você desconcertou, você vai consertar, com certeza. Então, se eles foram responsáveis pela queda da Aida, eles agora vão conviver juntos, vão aprender a se amar. E os meses se passaram e uma nova programação de vida para eles veio, porque eles iriam reencarnar como pais e filhos. Então, meus irmãos, esse é o final do livro.
essas histórias desse livro, Ação e Reação, elas vêm nos mostrar o seguinte: que todos nós somos muito amparados e que tudo aquilo que nós realizamos na Terra, de bom ou de ruim, isso volta para nós. Tudo, nada passa em branco. Então, que nós possamos ter a maturidade espiritual de refletir todos os dias, antes de dormir, nas nossas orações, no nosso quarto íntimo, nós pensarmos seriamente nas nossas atitudes, pensarmos em como que a nossa atitude influi na vida do outro e como que nós possamos agir de uma maneira melhor, somando melhor para o outro. Porque o outro precisa de nós e é extensão de nós, assim como nós precisamos das pessoas. Ninguém nesse mundo, nessa vida, é melhor do que ninguém. Todos nós fazemos parte de um conjunto coletivo, somos todos irmãos, todos filhos de Deus, e aquilo que me fere, fere o outro. Então, se nós tivermos a sensibilidade de colocar os ensinos do nosso Mestre Jesus no nosso coração, nós vamos entender que a nossa caminhada ela tem que ser para o outro, do mesmo jeito que eu quero para mim. Desejar sempre para o outro aquilo que nós desejamos para nós também. E que as histórias de hoje, essa história de hoje, do livro Ação e Reação, possa fazer a gente refletir sobre a nossa responsabilidade na vida perante as nossas atitudes, ter incutido em nosso coração que nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós recebemos um corpo. Eu hoje estou como mulher, mãe, esposa. Amanhã tudo isso muda porque faz parte dos nossos estágios. E as nossas posições sociais, elas mudam muito. Hoje nascemos de uma forma, amanhã viemos de uma situação mais delicada. Tudo necessário ao nosso crescimento espiritual. Quando nós adentramos a essa realidade e fazemos com que essa realidade faça parte da nossa psique, nós vamos compreender e vamos caminhar de uma maneira mais humilde e renunciando aos milindres do dia a dia, às bobagens das convivências que às vezes dificultam tanto a harmonia da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, que nós precisamos muito estar, enquanto nós estamos com as pessoas, caminhando com elas, a gente tem que procurar essa harmonia, essa tranquilidade, porque ninguém entra na vida de ninguém à toa, ninguém está naquele momento com aquela pessoa à toa, existe sempre um porquê nas relações. Então, que nós possamos caminhar com Jesus, pensar sempre nas consequências daquilo que nós realizamos e ter a plena convicção e a certeza absoluta que o nosso caminho tem que ser sempre em direção ao Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade desta noite, que Deus nos abençoe e que possamos sempre aproveitar a nossa reencarnação e que nós sejamos todos os dias gratos pela oportunidade de estar aqui encarnados em nome desta lei de amor e de justiça. Muito obrigada. Gratidão.